Paz do Senhor, caros irmãos e irmãs, você que está também na live, que Deus te abençoe, rica e poderosamente nessa oportunidade. Estamos em mais uma vez na presença de Deus, mais uma oportunidade, nós podemos nos reunir na presença do Deus Todo-Poderoso para poder adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, magnificar o seu santo e maravilhoso nome. Nós louvamos a Deus porque tivemos nossa reunião hoje, na parte da manhã, nossa reunião administrativa de campo, onde nós tivemos pastores do Brasil e pastor da África. Esteve com a gente companheiro pastor Michael Bernardo Mafunga, da África, presidente da ABN na África, e nós louvamos a Deus pela vida do servo do Senhor, que tem trabalhado arduamente ali na África, entre outros. Nós temos também o pastor Castro Miguel, que também tem feito uma obra excepcional, trabalhando para Jesus ali na África, tá bem? Que Deus abençoe rica e poderosamente. Estivemos também com a participação da pastora Anne Azevedo, ali de Maricá, no Rio de Janeiro, a mais novo ministro do Evangelho ligado à ABN, e está ali trabalhando para Jesus. Nós louvamos a Deus pela vida da serva de Deus, tá bem? A palavra de Deus, segundo Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9 e o versículo 7, a palavra de Deus diz: então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Graças a Deus. Está tendo um probleminha na live, mas já vamos resolver. Clicou na lateralzinha do smartphone, clica, ele vai desligar, liga de novo, tal. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, vai dar certinho. Muito bem. Nós louvamos a Deus por nós estarmos na presença do Senhor, e vamos, nesta oportunidade, estar conversando com vocês em um tema muito interessante na vida de uma pessoa também muito conhecida, porque é uma pessoa sofredora, uma pessoa muito conhecida das Escrituras Sagradas, que trata-se de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonathan e neto de Saul. Saul, que era rei em Israel. Ele tinha uma ama que cuidava dele, uma senhorita que cuidava dessa criança. A criança tinha apenas 5 anos de idade quando ficaram sabendo, vieram a notícia da morte de Saul. Quando veio a notícia da morte de Saul e, consequentemente, no mesmo dia, a notícia da morte de Jonathan, então essa mulher, ela que cuidava desse menino Mefibosete, que era filho de Jonathan, ela então sai correndo com a criança no colo. Uma criança que não era tão bebezinho assim, já tinha 5 anos de idade, então já andava, já corria para lá e para cá, mas na pressa de se esconder, na pressa de fugir dos seus algozes, porque o rei havia morrido, e então um outro rei tomaria o trono, e então,
estaria aniquilando, como era de costume nas realezas do Velho Testamento, que matava-se a família do rei anterior, não deixava viver. Aquela mulher sabia desse acontecimento, dessa história, e ela então sai correndo. Ao sair correndo com o menino nos braços, ela tropica e cai. Quando ela cai, ela solta o menino, e o menino cai de mau jeito, em ímpeto no chão, em uma grande velocidade, a ponto de tornar aquele menino paralítico, a ponto de quebrar as duas pernas daquele menino e também a sua cintura. E ela, não tendo como levar para um local, não tinha tempo para levar para socorrer o menino, então ela toma o menino gritando de choros, de dores, e ela mesmo assim sai correndo para fugir, levar o menino para um esconderijo, a fim de que o menino não morresse. Mas agora já não era um menino normal, agora trata-se de um menino paralítico, trata-se de um menino que cresceria sem perspectivas na sua vida. E ela, por amor ao menino e por amor à família de Jonathan e do rei Saul, que haviam morrido na guerra, ela então sai correndo e vai para uma cidade chamada Lodebar. A cidade de Lodebar, ela fica localizada a leste do Rio Jordão, nas terras de Gileade, atual Jordânia. Ela significa, até os dias de hoje, terra sem pasto, terra inerte, terra sem vida. Lodebar, terra sem vida. É para lá que foi esta mulher, uma terra esquecida, uma terra do esquecimento. Para lá se mudavam ou habitavam lá pessoas que tinham perdido todas as esperanças das suas vidas. Lá habitavam também os marginais de alta periculosidade, que para fugir das autoridades iam para essa cidade, Lodebar, um lugar realmente inóspito, um lugar muito ruim, um lugar realmente que não tinha vida, porque a terra era seca, ressequida. Lá não conseguia se plantar nada, lá não podia criar animais, porque não tinha pastagens. Não havia nenhuma condição de vida na cidade de Lodebar. É exatamente com esse contexto histórico, esse pano de fundo geográfico e histórico, é que foi levado esta criança, o Mefibosete. Ele ficou lá em Lodebar, na casa de um homem chamado Maquir. Ele ficou sendo criado dentro dessa casa, juntamente com essa ama, que a Bíblia não menciona o nome, apenas menciona o nome do dono da casa, pelo qual ficou Mefibosete. Conhecendo o pano fundo histórico aqui desse menino Mefibosete, sabendo para onde ele foi, nós sabemos que ele ficou sendo criado por Maquir numa pobreza lastimável, não tinha roupa para vestir direito,
não tinha alimentos normais, saudáveis para se alimentar, mas mesmo assim ele foi crescendo, rastejando-se pelo chão como criança, adolescente, rastejando-se pelo chão, e arrumou uma muletinha para se firmar. E quando adulto, estava ele ainda rastejando pelo chão ou com uma muleta. Acontece que esse moço, que agora tinha crescido, era um moço que aprendeu a suplantar a sua própria condição. Nós queremos falar rapidamente, pelo menos sobre 6 lições que Mefibosete nos ensina. 6 lições que o paralítico de Lodebar nos ensina. Veja bem, quando ele já era adulto, então o Davi, que já estava no trono, ele lembra-se do seu amigo Jonathan, e ele lembra-se que tinha feito uma promessa de cuidar da sua família, de dar abrigo para a sua família. Foi um pacto que eles fizeram de amizade. E quando ele lembrou-se de Jonas, então chama-se a um dos seus autoridades do palácio e pergunta-se: tem alguém da família de Saul para que eu possa ser benevolente, para que eu possa fazer benevolência, para que eu possa fazer um ato de caridade, para que eu possa remir esta pessoa? Sim, havia. Ninguém tinha falado. Até aquele momento, o Mefibosete estava, além de viver numa terra ressequida, terra sem vida, ele também estava numa terra do esquecimento, do anonimato. Ninguém falava em Mefibosete, mas tinha alguém dentro do palácio que tinha conhecimento que na casa de Maquir, lá em Lodebar, tinha um menino que fora criado por Maquir, que era filho de Jonathan. E então ele, Davi, logo pediu para que fossem avisar o Mefibosete de que ele faria benevolência para com o Mefibosete. Ele já era adulto, e Davi chega e diz, que é amigo do seu pai Jonathan e queria fazer benevolência. E Jonatas então, aliás, Mefibosete então, ele diz para Davi: o que o senhor quer com um cão morto? Ou seja, alguém que é aleijado, alguém que viveu na terra de Lodebar tanto tempo, alguém que acostumou-se a viver no anonimato, alguém que acostumou-se a não ter o que comer direito, alguém que acostumou-se a não ter uma roupa nova no final de ano, alguém que acostumou-se a não ir para Jerusalém nas 3 principais festas em Israel, alguém que acostumou-se a não ter conhecimento do novo rei de Israel, que foi o Senhor Davi, alguém que está aqui em Lodebar no esquecimento, um cão morto como eu, o Senhor vai fazer benevolência? E Davi então pede para a autoridade do palácio devolver as terras de Saul e devolver todos os bens de Jonathan e colocar nas mãos de Mefibosete. Mas disse: se você vai para Jerusalém,
e você vai estar comigo no palácio, e eu vou criar você como filho, assim como os seus filhos estão à minha mesa, você também estará à minha mesa. Aquele momento foi ímpar para Mefibosete. Primeira lição que a gente aprende aqui é que Mefibosete confiou na palavra do rei. Ele confiou que Davi estava falando a verdade. Se fosse a gente, e se a gente fosse desconfiado, a gente falaria: vou nada, isso é uma emboscada. Estão querendo que eu vá para Israel para chegar lá e eu ser vituperado à vista de todos, porque eu sou o único da descendência do rei Saul. Vou nada. Mas o Mefibosete acreditou na palavra de Davi e acreditou que Davi era um homem de Deus. Primeira lição que a gente aprende com Mefibosete: acreditar na palavra de um homem de Deus, de uma mulher que é mulher, que está na presença de Deus. Não é qualquer um que nós podemos acreditar na palavra, mas de um homem de Deus nós podemos acreditar. Nós encontramos em toda a narrativa histórica no Velho Testamento de pessoas que foram até a presença de um homem de Deus, e ao confiarem na palavra do homem de Deus, tiveram a sua benevolência. O que dizer daquela viúva que o seu marido trabalhava para Eliseu, o profeta, e agora o seu marido morre, e as pessoas dos quais o seu marido tinha negócios, tinha dívidas, queria agora levar os seus filhos como escravos para pagamento da dívida. E o que faz aquela mulher? Vai ao encontro do homem de Deus. Não estou falando que ela foi ao encontro do rei, não foi ao encontro de qualquer pessoa em Israel, ela foi ao encontro do homem de Deus. Eliseu contou a sua história, a sua narrativa, e ao contar a sua história, o homem de Deus diz para ela: você tem alguma coisa em casa? E ela diz: não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite numa botija. E aí o profeta então disse: volta, peça vasos emprestados, entra na sua casa, fecha a sua porta com seus filhos, e você vai ver o milagre acontecer. Se aquela mulher não confiasse na palavra do profeta Eliseu, o milagre não teria acontecido, mas porque ela acreditou, então ela viveu com o resto, pagou todas as dívidas e viveu com o resto. A primeira lição que eu aprendo de Mefibosete: mesmo aleijado, mesmo naquela situação inóspita, mesmo numa situação deplorável, ele então ouviu uma palavra de um homem de Deus, o rei de Israel, Davi, e ele acreditou. Vale a pena acreditar na palavra do homem de Deus, vale a pena crer na palavra do homem de Deus. Está escasso pessoas virem para se aconselhar com homens de Deus, está muito escasso, preferem ficar fazendo perguntas na internet, preferem ficar fazendo perguntas para IA, inteligência artificial, preferem ficar realmente tendo aconselhamento com qualquer pessoa, menos o homem de Deus.
Mas quando a gente vai ao homem de Deus, a mulher que está na posição em Cristo, a palavra que ela der vai ser uma palavra certeira, verdadeira, abençoadora. Vamos voltar a crer na palavra do homem de Deus para continuar a sermos abençoados. Aquele menino jovem Mefibosete acreditou na palavra de Davi e foi abençoado. Segunda lição que aprendo com Mefibosete: o tempo do choro lá em Lodebar e o tempo da grande dor lá em Lodebar não foi eterno, não foi para tirar minha vida, não foi para acabar com ele. Não, o tempo do choro é temporário mesmo, é só um tempo, é um hiato. Também o tempo da dor é temporário. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há tempo de choro, há tempo de dor, e a dor e o choro é na noite da vida, porque o choro dura uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Aquele moço, ele chorou, teve dor, se rastejou numa cidade inóspita, numa cidade muito difícil de se viver, que era Lodebar. Mas chegou o momento em que disseram: o rei te chama. A vida daquele moço ia mudar da água para o vinho. A vida daquele moço ia se transformar. De repente, é o de repente de Deus. Deus trabalha num de repente na nossa vida. Ele de repente age, de repente muda a história, de repente vira a página da nossa história. Você deita pobre e amanhece rico, porque o meu Deus é poderoso para mudar uma história. Aquele moço era paupérrimo, aquele moço rastejava-se pelo chão de Lodebar, não tinha nem comida direito, tinha necessidades as mais extremas possíveis. De repente, o rei o chama e muda a sua história. Aprendo com o menino e o moço Mefibosete, que pode ter choro, pode ter angústias, pode ter dor, mas ela não dura para sempre. Não vamos morrer com essa dor, não vamos morrer com essa angústia, não vamos morrer com esse choro. O choro vai estancar-se, o choro vai concluir-se, o choro vai terminar, porque o rei vai te chamar para estar no palácio e para estar sentado na mesa da realeza. A sua vida vai mudar, não vai continuar assim. Fique tranquilo. Claro que é ruim você viver com dor, claro que é ruim você viver de decepções, claro que é ruim você viver de frustrações, mas todos esses adjetivos que eu estou dizendo aqui não são para uma vida inteira, são temporários, como foi o caso de Mefibosete. Terceira lição eu encontro aqui na vida de Mefibosete: o que leva além do tempo da escassez também é temporário. Quanta fome o Mefibosete passou, quanta necessidade o Mefibosete passou, quantos desejos de comer uma fruta o Mefibosete teve, quantos desejos de ter um cabritinho para criar, uma cabra para criar, um boizinho para criar, uma ovelhinha para criar.
Mas lá não podia ter nada, era tudo seco, ressequido, porque a cidade ascendida era Lodebar. Mas agora muda-se a história, a escassez terminou, o tempo de escassez acabou, o de repente de Deus chega para a vida de Mefibosete, e Mefibosete agora teria todas as frutas que ele quisesse. Mefibosete teria todo tipo de roupas que ele desejasse possuir. Mefibosete teria um palácio, porque os bens de Saul seria dele, os bens de Jonathan também seria dele. Tempos de escassez não é para uma vida inteira. Tempos de escassez é apenas um período, mas o de repente de Deus chega para Mefibosete, e ele agora de pobre se torna multimilionário. O palácio te espera, meu irmão. O palácio te espera, minha irmã. Sim, escassez está terminando. Em o nome do Senhor Jesus, tempo de vitória vem vindo aí, porque o Rei manda te chamar e a tua vida será totalmente transformada. Mais uma lição, e a quarta lição que a gente aprende com Mefibosete: os lugares ruins também não são eternos. O lugar que você está vivendo angustiosamente não são eternos, não são para toda a vida. Vai passar, é só um processo, é só um período. Você estava acostumado com o palácio, estava acostumado com o bem bom, e de repente você cai num lugar muito difícil, muito aquém do que você estava acostumado. Aguenta as pontas aí, porque esse tempo também vai passar. Momentos ruins, dias ruins, lugares ruins não são eternos, vão passar. Deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar de colegiado do crente. Deus, ele coloca-nos no deserto para nos ensinar lições importantes. Depois que a gente aprende, ele nos tira do deserto e nos leva para o palácio. Deus está preparando a sua ida para o palácio. No lugar ruim não é eterno. E as limitações físicas também não impediram o Mefibosete de crer em Deus. Não impediram Mefibosete de estar dentro dos planos de Deus na sua vida. Ou seja, Deus não esqueceu-se de Mefibosete. Não, ele não se esqueceu. Ele fez com que Davi perguntasse: há alguém na casa de Saul pelo qual eu possa fazer benevolência? Era Deus agindo, era Deus se lembrando de Mefibosete. Quer dizer que todo o teu sofrimento está sendo autorizado por Deus. Deus está com você no seu sofrimento, mas Ele está colocando o coração do rei para mandar te chamar, para mudar a tua história, e a sua vida vai mudar. Ele não parou, ele adorou a Deus de criança, adolescente, jovem, adulto, como o povo judeu que era um adorador. Não, ele não parou, casou-se, mesmo aleijado, casou-se, teve um filho, constituiu família, porque ele tinha consciência da geração, ser geracional, ser continuista. Ele poderia ficar amargurado, morrer amargurado. Não, ele continuou vivendo, namorou, casou e teve filho, mesmo rastejando no chão. Qual é
Eu te convido nesta noite a se pôr de pé com a sua vida, a encarar o problema de frente, a rastejar-se no chão, até que o Rei venha te chamar. Não pare, porque a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada. Nós aprendemos com Mefibosete que vale a pena confiar, vale a pena esperar, mesmo na escassez, mesmo no meio de críticas, vale a pena confiar em Deus, porque o momento do seu milagre, o momento de entrar na carruagem real e o momento de estar na mesa do Rei está se aproximando para a sua vida. Tome posse desta palavra profética para a sua vida nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.